Vai, tchau, tchau. Gente, o Brasil faz aniversário dia 7 de setembro e o aniversário também é nosso, né? E a gente trouxe um pouquinho dessa energia, né, de independência na live. Eu quero muito que vocês tomem posse dessa frequência, dessa energia, das lutas que foram vividas, né? De tudo que a gente precisou passar para que a gente fosse livre. E a gente tomar posse dessa liberdade na nossa alma. Mas eu quero também convidar vocês a olhar para uma liberdade com responsabilidade, porque a gente se sentir livre sem responsabilidade é perigoso. E a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos também, né? A liberdade é uma delícia, né? A nossa vida é 10% mais fácil do que a vida dos nossos pais, tá? E por que que não é 1000% mais fácil? Porque senão você ia cometer os mesmos erros. Porque senão você seria o kamikaze doidinho do papai e da mamãe. Então, Deus conhece os filhos que tem. Não é à toa que a gente nasceu dentro do nosso sistema, né, amor? Deus te deu para mim porque, tipo assim, ele falou, o Tomás, gente, ele era muito danado quando ele era pequeno, né? Mas muito danado. De repente ele chegava com um anel no bilau, de repente eu olhava pro Tomás, ele estava no telhado do apartamento. Eu com a barriga desse tamanho da Cleo, ele saía correndo e pulava na piscina. Mas assim, olha para você ver a confiança também, que lindo. Mas eu falava, Tomás, eu tinha tanto medo, porque assim, na cabeça dele, às vezes ele ia imaginar que eu ia estar atrás e eu não ia, e ele ia pular na piscina, né? Eu ficava louca, ele me deixou louca. E é sobre isso. Então, assim, pai e mãe conhecem o filho que tem, né? Deus conhece o filho que tem. Sabe aquela expressão assim, Deus não dá asa para cobra? Eu adoro essa expressão, porque hoje eu respeito essa energia. Com certeza, se eu tivesse nascido num ambiente diferente, eu estava mortinha da Silva. E vocês? Se eu tivesse um estômago um pouquinho melhor, eu teria me perdido, né? Se eu tivesse um estômago um pouquinho melhor, assim, nossa, gente. Se eu tivesse um pouco mais de sexualness, eu já tinha montado uma chacrinha, uma casa de entretenimento adulto, e eu ia ser a dona, né? Nossa Senhora, então, Deus sabe o filho que tem, porque a gente com essa ousadia, né? E às vezes você que não é. Kézia, eu não sou ousada, quero falar disso. Kézia, eu não sou ousada. Kézia, eu não tô aparecendo. Kézia, minha vida tá mais parada do que zoinho de boneca. Provavelmente você teve um ancestral kamikaze. Quem era o doidão? Quem era o que fez tudo e morreu cedo? Quem era o que jogou pedra na cruz? Quem é aquele, foi seu pai, foi sua mãe, foi um tio, foi um vô, foi uma avó? Quem foi aquele que tentou ser livre, só que tentou uma liberdade sem responsabilidade e se fudeu? E pagou um preço grande, ok? Quem? Quem? Lá em casa, o meu pai e minha mãe, os dois, né? Os dois. Minha mãe fugiu do internato com 14 anos, fugiu com meu pai. Meus avós colocaram ela no internato porque meu pai era muito doido, muito louco, muito doido mesmo. E essa é a nossa história. Então, quer dizer, a minha mãe é tão doida que precisa ser colocada no internato. O meu pai, mais doido do que a minha mãe, vai lá, rouba ela, enfim. E aí começou uma linda história de amor. Já assistiram aquele filme Assassinos por Natureza? É um filme muito antigo. Assiste, gente, é muito legal. E a trilha sonora é lindíssima. Então, se a gente para olhar alguns arquétipos, James Joplin, Raul Seixas, Jim Morrison, The Doors. Bom, eu vou falar de rock and roll, né? Mas pega aí um pouquinho. Alguém assistiu o filme do Ney Matogrosso? Macho com H maiúsculo? Assistam, gente, tem que assistir. Homem com H. Quê? Homem com H maiúsculo. Porque o que que vai mostrar naquele filme? É uma geração que veio de uma repressão. Então, na hora que tem um pouquinho de poder, extravasa.
e arrebenta com tudo, e regaça, Cazuza, né? No filme a gente vai ver um pouquinho, Cazuza, acho que lançou um álbum, eu fiquei chocada, que ele só teve um álbum. Mas assim, então existem algumas almas que elas vêm para ser esse arrebento, né? Por você, eu falo, gente, eu falo demais, né? Eu falo super, tem hora que eu falo, Késia. Mas eu falo por todas as minhas ancestrais que não puderam falar. Então, tem uma dor, né? O que fala pouco ou que fala muito tem uma dor aí. Eu poderia ter desenvolvido o medo de falar. Por vocês, por proteção, por amor à minha vida, eu também não falo. Só que eu já sou a porra louca, eu vou falar. Só que eu falava de um jeito que era perigoso, né? Que colocava a minha vida em risco, que colocava a vida dos meus filhos. Maternidade me salvou demais. Então, gente, tem uma dor aí. Se você fala demais ou se você fala de menos, se você aparece mais, se você aparece de menos, porque a gente fica muito nessa bipolaridade. E é assim, quem tem medo de aparecer, quando aparece, parece que assim, primeira coisa que acontece é uma pomba cagar na sua cabeça. Tá vendo? Eu falei que eu não podia aparecer, que é só eu aparecer que as coisas começam a dar errado. Deixa eu pegar um texto aqui para a gente estudar junto. Deixa eu pegar aqui, dar um Google aqui. Chama o orgulho do proprietário. Peraí, cadê? Anotem aí, o orgulho do proprietário. Orgulho do pro... Alguém já estudou esse texto? É um texto de constelação. Bert Hellinger. Deixa eu achar aqui uma. Peraí que tá abrindo, gente. Nós gostamos de mostrar as nossas conquistas. Ah, mentira, que eu comecei a ler o texto e ele me pediu um login aqui. Peraí, gente. Que sem graça. Peraí, vou ter que pegar um outro site aqui. Que eu não preparei, me veio esse texto agora. Nós gostamos de mostrar as nossas conquistas. Deixamos que os outros participem de nossa alegria por elas. Se eles se alegram, Tomás, abre para mim. Se eles se alegram, então nós nos alegramos ainda mais. Oiê, eu vou dar uma aula e a gente já está saindo. Fica à vontade. Hoje eu me dei de presente uma ajudante aqui em casa. Deixa eu vir aqui para fora. Então, nós gostamos de mostrar as nossas conquistas, deixamos que os outros participem de nossa alegria por elas. Se eles se alegram, então nós nos alegramos ainda mais. Estamos fazendo alarde com isso? É, é claro que sim. Uma árvore também o faz, quando no outono abundantemente carrega com a conquista do ano. Suas frutas caem, servindo com sua vida a si mesma. Preferimos uma árvore parcialmente murcha com uma colheita escassa? Ela ainda pode nos dar alegria? Ela pensa realmente nisso? Nós nos alegramos quando outros mostram sua pobreza ou a negligência com que deixam que algo malogre sem cuidado, sujo e arruinado? Isso seria um estímulo para nós? Isso nos convida a imitá-lo? Quem se orgulha de suas conquistas, cuida delas. Cuida de seus êxitos, os conserva e os multiplica, sendo estimulado a conquistas maiores. É diferente. Vocês estão me ouvindo? Que eu não estou vendo vocês, que eu estou lendo o texto. Vocês estão me ouvindo? Vocês viram que texto fantástico? Vou só liberar a Ju aqui.
É diferente quando alguém esconde seus êxitos de outros porque tem medo da inveja dele. Ele ainda vai multiplicá-lo? Ele somente os possui e fica sentado em cima, como se dissesse, né? Aí ele dá um exemplo aqui, Fafner, o verme, na ópera de não sei o que lá. Ele os desfruta, ele os desfrutava, causava alegria nos outros com isso? Era realmente rico com isso? Quem tem orgulho das suas posses e daquilo que conquistou, permite que os outros também participam delas. Gasta em abundância, atrai os outros com seu orgulho e com o que tem a oferecer, e oferece, e eles o admiram. O que acontece conosco quando ficamos orgulhosos com as nossas conquistas? Por dentro nos sentimos amplos, abundantes, tanto mais quando partilhamos com os outros. Esse orgulho de proprietário é a alegria de viver que arrebata, é a alegria de viver que transborda. E aí? E aí, gente? Vocês estão tendo a alegria do proprietário? A galinha, quando ela bota o ovo, ela fica em silêncio? Eu quero daqui para frente que vocês andem com a melancia na cabeça. Terra, me mostra. Universo, me mostra como é que eu posso ser a vaca aparecida que eu sei que sou por toda a eternidade. Como é que eu posso ser o elefante branco que eu sei que sou por toda a eternidade? Eu quero que vocês incomodem. Kézia Lucena incomoda muita gente. Kézia Lucena incomoda muito mais. Então, a gente tem dentro de nós o aquele agradador. Ai, para eu agradar minha mãe, eu não posso aparecer. Se eu ganhar mais que o meu pai, ele vai ficar ofendido. Se eu ganhar mais do que a minha amiga, se eu... Gente, é igual uma turma de mulher gordinha e você ser a única gostosa fitness. Você vai ser odiada. Você vai ser odiada. Mulher bonita sempre incomodou. Quando eu cheguei em Riviera, eu fui tão excluída, mas tão excluída que eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Todas as mulheres casadas com seus bilionários, com os Billy, né? E aí a regra era a seguinte: só podia participar das festas se tivesse marido. Tá certo. Não tá errado, não, tá certo. Homem casado anda com gente casada, né? Casal geralmente tem que andar com gente casada. E, e aí eu acabei me conectando com as solteiras, né? De Riviera, porque eu era excluída. E eu era excluída por quê? Porque eu era gostosa, porque eu era inteligente, porque eu não tinha dor. E aí eu encontrava com elas, a gente treinava ali na praia, e elas ficavam, ai, que dor, ai, eu machuquei, ai, porque eu fui surfar, quebrei o pé. E mulheres lindas, cheias da cirurgia, lindas, maravilhosas, mas assim, com medo de perder, porque assim, elas depositaram no marido a fonte de poder, potência e criação. Então, casaram com um milionário. Eu só vou ser milionária se eu tiver casado com esse milionário maravilhoso. Como eu posso ter mais disso? Como é que eu posso encontrar meu Billy preferido? Meu Billy, bilionário. Só que entende que o poder é do outro, não é delas? Então elas ficaram inseguras e com a autoestima baixa. Então, o que que eu quero. Por que que eu falo que nós temos que estudar negócio? A gente não foi projetada para ter sucesso nos negócios. A gente foi projetada para ser mãe. A gente foi projetada para ser dona de casa. A gente foi projetada para ficar em casa. Então, assim, é muito pesado para nós o sucesso. A gente vê aí um monte de mulher de sucesso que tem uma vida muito pesada. Só trabalha, vive doente, às vezes engorda muito, porque é para sustentar o peso do negócio. E a gente também vê muitas mulheres, assim, empresárias de sucesso, solteiras, porque elas não conseguem é, equilibrar essas duas forças. Então, elas excluem o relacionamento, elas excluem o masculino, elas são o pau na mesa. Eu já fui muito essa mulher. E
E era tão engraçado que era nítido. Quando eu ficava, eu me separava, gente, eu criava 10 vezes mais dinheiro e tudo. Eu falava, mas que coisa esquisita, mas é uma crença. É uma crença que a gente tem, né? De que se eu tiver um parceiro, eu não... é sorte no amor, azar no jogo? Como é que é? É um trem assim, né? Se eu tiver sucesso na profissão, eu não posso ter sucesso no relacionamento e vice-versa. Então, a gente foi muito condicionada à escassez. Escolhe ou o amor ou a família. Eita, mas e se eu pudesse ter os dois? Mas aí eu não vou ser perfeita em nenhum. Talvez sim, talvez sim. É que a gente fica tão condicionada a um perfeccionismo, mas assim, dá para ter um pouquinho de cada um? Dá para ter um pouquinho de cada um? Sim ou não? Agora, se você de repente ficar muito bitolada num perfeccionismo, será que vai funcionar? Para eu ser muito perfeita, de repente, é, aqui nos meus negócios, eu vou dedicar demais, eu vou bater minhas metas todo mês, mas e aí? O casamento, o relacionamento, vão ficando para segundo plano, mas isso é uma crença, não é, gente? Deixa eu só mandar um link aqui que o povo está tudo atrasado aqui na aula. Opa, não, não é isso aqui não, peraí, gente. Cadê aqui? Eu mandei para. A Giane tá aí no grupo? A Giane entrou, né? Fala comigo, Giane, se você tá no grupo. Ou não, não entrou? Não, não entrou. Cadê a Giane? Não entrou. Eu mandei o link, ela não viu. Então, a gente precisa acabar com essa palhaçada de tipo de querer ser perfeita em tudo, de querer ser a número um, de querer agradar, de querer ser a número um da sala de aula, de querer ser a filha perfeita dos pais, né? Então, gente, ser a gente é, é desagradar os outros. Entenda que cada não que você diz para o outro, você está dizendo um sim para si mesmo. Só que a gente quer o quê? Estrelinha. Parabéns, Neiva, você é maravilhosa, você está incrível. O elogio, ele é tão pesado quanto o julgamento. Kézia, eu não vivo sem as suas lives. Eu falo, você pode aprender a viver sem minhas lives gratuitas, entende? Porque ninguém merece ficar trabalhando de graça o tempo inteiro, né? Então, assim, mas aquilo no começo eu falava, nossa, as minhas. Ai, Kézia, porque você deixou de aparecer nas lives? E, ai, ficou tão pesado para mim. E aí? Como seria você pagar para estar dentro de um curso, dentro de um grupo? Então, quando eu parei de fazer live, um monte de gente me xingou. Ah, porque você sumiu. Eu falei, não sumi, não, eu tô nos grupos fechados. E aí? Bora investir? Bora pagar para receber? Então, é sobre esse lugar que a gente precisa aprender a dizer não para o outro e dizer sim para nós. Esse negócio, às vezes, de fazer live de graça, eu ficava cansada e quando chegava na hora do grupo, eu não tinha energia para quem tinha pago, para quem estava aqui sendo a honra comigo, né? Então a gente tem que escolher aonde a gente vai usar a nossa energia e para o que a gente vai usar a nossa energia. A sua energia, ela é preciosa. A sua energia é cara. Quanto custa um botox, gente? Você tá aí parecendo uma uva passa, por quê? Porque você está carregando um bando de coisas que não são suas. Você está se preocupando com problemas que não são seus. Então, prosperar é igual egoísmo. Anota aí. Prosperidade é igual ser egoísta. Prosperidade é igual ser egoísta. Para um filho, nunca tá bom o que a gente faz. Sim ou não? Tô mentindo? Você dá a mão que é o pé, você dá o pé que é a mão, você dá um rim que é o outro. E para o marido, a mesma coisa. E para o chefe da empresa, nunca é bom o suficiente, entende isso? E aí?
Até quando a gente vai ficar dando de graça a nossa energia, o nosso tempo, a nossa prosperidade? Então, a gente precisa valorizar nosso passe e ter orgulho das nossas conquistas. Ok, seu pai não gosta do seu produto e do seu serviço, o seu marido não gostou do seu produto e do seu serviço, ok, um cliente não gostou do seu produto e do seu serviço, problema dele. Se eu tenho 10 pessoas que gostaram do produto e do serviço, aí um criticou, ok, posso melhorar com esse julgamento? Posso melhorar. Deixa eu ver se o que ele fala tem fundamento. Se não tiver, tô nem aí. Quantas pessoas me julgam na internet? Me chamaram já de nazista porque eu falo de Bert Hellinger. Esses dias um cara falou para mim: "Você é uma desgraçada feminista, devia morrer". Imagina que gostoso, né? Tipo assim, você abre seu Instagram, tem um comentário desse numa live sua. E ok, e ok, é um jumento, é um me xingando para 300 mil que tá recebendo de mim. Eu vou me parar por conta de um jumento? Coloca aí, sucesso é igual aprender a apanhar. O apanhar é receber julgamento. O apanhar é o julgamento. Dói. Dói o cara me chamar de desgraçado e falar que, né, que deseja a minha morte. É um ataque psíquico. É uma magia negra. É uma energia pesada. Só que eu tenho ferramentas para lidar com isso. Eita, eu não estava nem aparecendo aqui para vocês. Eu tenho ferramenta para trabalhar com isso. E tudo que ele me deseja que retorne em dobro para ele. Então, assim, eu não estou desejando o mal, né? Como pode melhorar? É, Então, gente, é a gente perceber assim, não é uma vingança, é um lugar que só veio uma energia e essa energia vai voltar para ele da mesma medida, ou se não multiplicada. Então, assim, a gente precisa tomar posse de quem nós somos, a gente precisa curar a nossa identidade. Eu quero um exercício para amanhã. Esse grupo a gente vai ter aula toda quarta. Acho que é toda quarta, né? Eu vou soltar a agenda para vocês, mas acho que é toda quarta. Só que eu quero para amanhã que vocês escrevam num papel e me mandem uma foto. Vocês vão colocar lá as suas habilidades e os seus defeitos. Na frente das habilidades e defeitos, eu quero que vocês coloquem o P de pinto, não, de pai. Então, essa habilidade ou esse defeito é o P de pai e esse defeito, essa qualidade é o M de mãe. Combinado? Para amanhã. Ai, Kézia, não deu tempo. Vai morrer na pobreza. Se vira. A gente precisa fazer os exercícios para a gente avançar. Vocês querem 2 dias para fazer isso ou um dia é o suficiente? Um dia é o suficiente. Gente, sabe por quê? Eu me perguntei, eu estava fazendo um exercício com o Tomás, eu falei assim, Tomás, eu pedi primeiro para ele poder trazer uma habilidade dele, ele não conseguiu perceber. Aí eu falei, então me fala uma habilidade do seu melhor amigo, do Luca. Aí ele não sabia falar. O que que você gosta no fulano? O que que você gosta? Eu quero que vocês façam uma lista de habilidades e defeitos. Na frente de cada habilidade e defeito, vocês vão colocar um P de pai ou um M de mãe, porque eu quero que vocês identifiquem. Então, por exemplo, assim, o meu pai é o cara mais generoso que eu conheço. Essa generosidade está em mim. Então, essa habilidade vem do meu pai. O meu pai é o cara mais ignorante que eu conheço. E eu sou ignorante. Tem hora que eu sou bem ignorante também. É rígida. Meu pai é muito rígido. Eu também tenho uma rigidez. Então, eu vou colocar, isso é um defeito. Eu tenho uma rigidez. Essa rigidez que eu tenho, esse controle que eu tenho, vem do meu pai ou da minha mãe? Aí eu quero que depois a gente vai fazer um balancinho aqui de habilidades e de alguns defeitinhos de fábrica. E aí, os defeitinhos de fábrica, eu preciso olhar para eles e falar: ó, peraí, dá para eu ser tão flexível? Tem hora que eu não posso ser tão flexível, gente, porque senão eu perco a autoridade.
Tem hora que eu preciso ser rígida. Ó, não pagou a promoção no tempo certo, vocês vão pagar agora o valor justo. A gente tem que ser levado a sério. A gente precisa, tipo assim, os seus filhos, tipo assim, eles têm que entender a sua voz de comando. O Tomás estava de castigo. E aí, vem, Alice. E aí depois, o Tomás ele tem muita dificuldade de se expressar. A primeira vez, assim, o pouco que ele se expressa, ele já ficou de castigo. Quer dizer, opa, tá errado. Aí eu percebi, falei assim, olha, esse final de semana o que você fez foi uma tentativa de expressão. Só que você se expressou de uma forma agressiva, violenta. E você machucou pessoas com a maneira com que você se expressou. E essa energia está dentro do seu coração, essa raiva está dentro do seu coração. Então, da próxima vez que você for se expressar, você precisa perguntar: o que está dentro, o que está vivo dentro de mim? Porque é só isso que está vivo dentro de você? Todas as vezes que você vai se expressar tem que ser dessa maneira, destruindo as coisas. O Tomás ele tem uma energia de destruição muito forte. Então, ele quebrava os brinquedos dele, ele desmontava, enfim. Então, é isso que a gente tem que observar. Como eu estou me expressando para o mundo? O que está vivo dentro de mim? É uma raiva? É uma apatia? É uma depressão? É uma doença? De quem que é isso? É uma ignorância? O que está vivo dentro de mim? É um controle? É um apego? Minha mãe é super apegada. Meus dois pais, meu pai e minha mãe são apegados. Eu não tenho apego material, mas eu tenho apego em pessoas. Tipo, meu melhor amigo. Só pode ser o meu melhor amigo. Eu era assim. Eu não gostava de dividir amizade. Aí, o que que eu fazia com as minhas amigas? Ah, vai ter festa aqui em casa. Quem vai estar lá? Ai, Kézia, não é possível, você é tão chata. Vai estar todo mundo. Ai, todo mundo eu não vou. E eu exigia das pessoas muito. Então, por exemplo, assim, tinha que ter a festa que a Kézia vai, tinha que ter a festa. E a Kézia vai, era só a Kézia. Eu era terrível, gente, terrível. Então, a gente precisa olhar para esse lugar, aonde existem coisas que a gente tem que soltar, coisas que. Porque tudo é ferramenta. O controle, ele é uma ferramenta. Não dá para a gente ser descontrolada. Eu vou beber, eu fico me controlando, 2 doses. Eu vou comer, eu tenho que ficar me controlando. Um chocolate, se deixar eu como a caixa. Eu acho que isso é ego, né? Com certeza. A gente, quando eu comecei a prosperar, eu entrei numa fase que, tipo assim, eu posso. Eu gastei, gente. Eu gastei, mas eu gastei, mas eu gastei. Eu tava criando uma grana muito legal, mas assim, eu gastei tudo. Eu não guardei R$ 1. Tipo, você já tá pronto, filho? Você vai com essa roupa? Então vai trocar de roupa, a mamãe tá acabando aqui, a gente já vai vazar. Eu vou levar o Tomás na psicóloga em Santos. Então, o que eu tava falando, gente? Esqueci. Tava contando um negócio aqui, Que esqueci. você estava gastando todo o seu dinheiro, que você não estava conseguindo ter controle. Isso, porque a gente vai para um lugar e eu posso. Eu me separei, eu posso. Agora eu posso pegar todo mundo. Eu posso. Eu posso, mas eu devo? Olha que pergunta importante. Eu posso. A gente é livre, mas eu devo fazer isso? Qual a consequência dessa escolha? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Claro, tem coisas que vão me machucar, tem coisas que vão machucar as pessoas que eu amo. Eu estava montando a minha agenda, eu vou para Chapada e depois eu tenho curso em Franca. Eu falei, nossa, eu vou ficar 12 dias fora de casa. Eu posso? Posso. Mas e aí? Então, o que que eu vou fazer? Eu chego dia 22, chego no Guarujá e no dia 27 eu volto para Franca. E vou fazer um bate-volta rapidão. Chego na sexta, volto no domingo para fazer o curso de constelação. Então, é isso que eu posso ficar lá 12 dias? Sim. Posso me fuder para os meus filhos? Posso, claro que eu posso. Eu estou aqui todo dia, nunca fiquei tanto tempo fora de casa, mas eu devo fazer isso? É saudável eu fazer isso? Eu posso. Eu até queria. Mas aí vem a consciência que vai trazendo a gente para o nosso lugar. Porque se a minha liberdade, se a minha prosperidade, se o meu sucesso machuca as pessoas que eu amo, eu vou me sabotar.
Aqui é um outro bingo poderoso, eu quero que vocês entendam isso. A gente se pune demais, sim, mas a gente também tem responsabilidade, né, Suelen? Então, se eu posso voltar para minha casa, ficar aqui 4 dias e depois viajar de novo, vai ser mais cansativo um pouquinho. Mas é o meu lugar. É o meu lugar, eu preciso assumir a responsabilidade do meu lugar, porque não assumir as responsabilidades nossas é ficar preso na criança, no infantil, e o adulto, e a criança não cria dinheiro, ela recebe migalhas, mesadinha. Então, quanto mais eu tô adulto, eu tô no comando e tô me esforçando, tô aqui, né? Ok, abrindo mão de algumas coisas, eu tenho que estar o tempo inteiro assim colocando na balança, a balança da criança ou a balança do adulto. E quanto mais eu focar na balança do adulto, mais eu vou prosperar, porque criança não cria dinheiro e não tem relacionamento. Deu para entender o que eu quero dizer? O aparecer é necessário para negócios. O dinheiro precisa me ver. Escreve aí. O dinheiro precisa me ver. O dinheiro precisa me ver. Como que as pessoas vão te encontrar se você não aparece? Eu acho tão engraçado que o povo me procura, fala, eu não sei o que você vende. Eu falo, nem eu. Brincadeira. Tipo assim, mas eu tô aparecendo, elas estão me vendo, elas não entendem talvez o que eu tô falando, porque é difícil a gente explicar tudo isso. O dinheiro precisa me ver. Quanto mais eu apareço, anota aí, quanto mais eu apareço, mais autoridade eu crio. Quanto mais eu apareço, mais autoridade eu crio. O dinheiro precisa me ver, e quanto mais eu apareço, mais autoridade eu crio. E como eu devo aparecer? Vamos falar um pouquinho de posicionamento. Como eu devo aparecer? Como eu devo me posicionar? Aqui é onde muita gente se perde. De verdade. Você deve aparecer de verdade. Se você cria um personagem, ai, agora eu sou a Késia Zen. Eu não sou Zen, gente, eu sou namastreta. Eu sou enguiçada, eu sou estressada, eu sou barulhenta, eu sou caos. Ai, gente, vamos aqui começar a nossa meditação do dia. Quanto tempo eu consigo sustentar isso, gente? É igual eu também tentar se organizar. Ontem uma aluna me mandou mensagem, eu morri de rir. Ela falou, não, deixa eu mandar mensagem aqui, porque ela deve ter esquecido de mim. Esqueci mesmo. Ainda mais na menopausa, no climatério. Esqueci a Cláudia na escola ontem. Ai, delícia. Então é isso, que ela mora em frente ao apartamento. Ai, gente, bem-vinda, menopausa. Bem-vindo, climatério. Perigoso, eu esqueci até meu nome. Ai, não, brincadeira, pode pôr. Vitamina do complexo B12 na veia. Tô tomando, tô Fazer tomando, sinal. tô tomando. Preciso tomar E hoje, uma, inclusive, a e uma injeção. colher de óleo de coco, e uma colher de óleo de coco todos os dias, que ele ajuda, tem laurina, é ácido láurico, para poder ajudar no cérebro para não ter aquelas Que legal. nevoadas. Eu tinha visto do ômega 3, mas depois vou ver esse daí, que eu até prefiro. Eu tenho nojo de tomar ômega 3, gente, esse óleo de Mas peixe. o Diz que você ômega fica 3 de boa botando peixe. qualidade. Não, mas se você tomar, você faz assim, você compra o ômega 3 de boa qualidade, o meu tá para chegar. E você congela ele, você põe as cápsulas no congelador e você toma de manhã no outro dia, que aí ele não, você não vai sentir o gosto do peixe. Gostei da dica, amei, porque eu tava estudando hoje o ômega 3, eu falei, mas como é que eu vou tomar esse tempo com aquele gosto de peixe na boca? Eu vou ter um treco. Não, eu tomo todos os dias de manhã. Aí isso você faz assim, o teste para saber se ele é verdadeiro, você põe ele no congelador e aí você fura. Ele não furando a cápsula, que ela tem que ser em gastro resistente, tá? Para não te dar úlcera nem gastrite. Então, você peça na cápsula gastro resistente. E aí você põe ele no congelador. Ele congelou, você fura. Ele não vazando, ele é o verdadeiro, entendeu? Porque a minha irmã deixou de comprar o meu, foi comprar de outra pessoa. Ela, Rosita, eu não aguentei tomar.
Tem hora que o barato sai caro, né, gente? Foi o que eu Menos falei os para nossos ela. cursos. Eles são Foi o que eu baratos, falei mas eles para são ela. Mas gostosos. aí você toma. Você compra aquele óleo de coco da Copra, que ele é o verdadeiro, é o bom, e você toma uma colher todos os dias. Pode pôr no café, pode tomar in natura, para poder não ter esses esquecimentos e fazer sinapse na bainha de mielina no cérebro. Legal, gratidão, amei. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho? Escreve aí 3 qualidades. Quem tá aí na esteira, a dona Neiva, escreve aí no. Dá uma pausa para você não cair da esteira, por favor. Eu queria muito que vocês escrevessem, assim, para. Porque depois vocês deixam para fazer depois, vocês não vão fazer. 3 qualidades e 3 defeitos. Eu Três sou, qualidades. eu sou. 3 qualidades. Eu sou alegre, é uma qualidade minha. Eu sou verdadeira, né? Doa quem doer. Então, eu vou sempre falar a verdade. E eu sou muito generosa. São qualidades. 3 defeitos, eu falo demais. Eu acho que diminuiu, mas eu ainda sou um pouco estressada, brava, assim. Acho que talvez. Por incrível que pareça, hein, vocês vão se horrorizar, mas eu sou negativa. Eu sou negativa, assim. Eu olho primeiro para o problema, para o copo vazio. Aí eu lembro das técnicas e falo: Uau, vamos focar no copo cheio. E uma coisa que eu tenho corrigido em mim é a desorganização, né? Então eu tenho. Gente, não confunda desorganização com porquice, hein? Pelo amor de Deus. Nunca fui porca. Mas eu sempre fui desorganizada com as minhas coisas. Então a agenda é algo que me ajuda muito. Agenda virtual e agenda física. Sabe aquele exercício que você me ensinou para fazer para me devolver o peso para o meu marido? Aham. Aí eu estou fazendo ele, né? Todos os dias, por 21 dias. Você acredita que aquele estresse que eu sentia, aquela dor no corpo, o meu corpo, ele é assim, os músculos, eles tremiam, aquele peso que eu tinha, depois que você me ensinou para devolver o que era dele para ele, eu fiquei mais calma, mais tranquila, mais serena. Você, para curar ele, você estava conectando com os demoninhos dele tudo, né? Os meus ombros, eu não sentia ele mais assim relaxado, sabe? É Você tá como se mais leve mesmo. Vocês estão percebendo que ela tá mais leve? E até assim, a minha fisionomia assim voltou quando eu tinha antes de conhecer ele, meus 15 anos, sabe? Que eu me conheci ele com 16 anos que a gente se casou, né? Eu fiquei Uhum. mais leve, mais serena, mais tranquila, eu deito, eu durmo, e eu não acordo mais cansada que nem eu tava, sabe? Uau. Eu não tô mais sentindo eu tava frenética, assim, eu não conseguia parar, eu não Eu conseguia vou fazer esse exercício com a relaxar. Alice, minha Eu gata. não Ela come conseguia, demais. eu não conseguia relaxar de jeito nenhum. E hoje eu tô calma, tranquila, serena. Não sei se é porque ele saía com essas mulheres e trazia as coisas delas também, juntava aquelas coisas tudo. E aí eu ficava aquela irritada, uma irritabilidade que não era normal, que não era minha, porque eu não Não era era assim. sua, né? E aí Justamente. e agora eu vejo assim, eu consigo ter foco e prumo, sabe? Eu consigo me alinhar e alinhar as coisas. Ontem eu fui no banco resolver os problemas e, exemplo assim, com serenidade, com calma, o gerente me explicando e eu conseguindo ter congruência. Nossa, tá sendo assim um divisor de águas. É muito bom. E é isso, a gente às vezes. E a gente fica carregando, né? Esses mortos, esses problemas, essas entidades, e é por isso que a nossa vida não prospera. Então, a gente vai fazer bastante exercício para a gente poder voltar para a nossa essência, né? Tô adorando ler aqui. Vocês só estão colocando pouco defeito, né? As flores de alecrim dourado. Eu só tô de olho aí, nos defeitos tá pouco. Então, assim, faça uma lista e eu quero que fique na mesma medida.
os defeitos e as qualidades. Então, se eu coloquei 10 qualidades, pode achar 10 defeitos aí, flor de alecrim dourado. E não é para não julgar, é só para a gente poder identificar alguns padrãozinhos que às vezes a gente não estava percebendo que estava na gente. É bom, essa é uma ferramenta de autoconhecimento, tá bom? Então, para amanhã vocês escrevem, eu quero que vocês meditem um pouquinho nisso, quais são os meus defeitos, quais são minhas qualidades. Deixa na mesma medida 10 defeitos, 10 qualidades, 10 qualidades, 10 defeitos, para a gente poder equilibrar esse yin, esse yang, né? Esse bem e o mal dentro de nós. E eu quero que vocês usem esse processo, que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser o elefante branco que eu sei que sou por toda a eternidade, tá? Eu quero que você se permita incomodar e fazer barulho. Vocês, quem está com dificuldade de aparecer, é aquela criança boazinha que tiveram pais muito problemáticos e... Nossa, a vida do meu pai e da minha mãe é tão difícil, eu não posso nem adoecer. O Tomás está nesse movimento. Né? Não, mãe, eu não estou doente, está tudo bem, tal, não sei o que lá, mas o Tomás, desde pequeno, ele já percebeu que eu era bem doida, que eu tinha um monte de problema e que ele não podia me incomodar. E na hora que eu falo que ele tá com um problema, ele se cura na hora. Ele já arruma uma namorada, ele já traz gente aqui para casa, tipo assim, mãe, eu não vou te dar trabalho. Então, assim, e eu tenho falado muito para ele, você pode dar trabalho. Você pode dar trabalho. Inclusive, fala isso para sua criança interior. Você pode dar trabalho. Você pode tirar nota baixa. Você pode dar trabalho. Você pode incomodar, você pode fazer barulho. Você pode falar alto. Você pode dar trabalho. Entende isso? Porque quanto mais eu tento não dar trabalho, mais trabalho para mim eu dou. A gente está dando trabalho para nós mesmas. Então, eu quero que vocês se permitam ser um problema. Eu quero que vocês se permitam ser um elefante branco na vida dos outros. Meu marido fala que eu não sei brigar. Você engole, tranca no corpo e engorda, né? Então, agora você vai treinar. Vai tomar no cu. Você vai ter que treinar, mandar ele para aquele lugar. Escuta aqui, ó, seu filho. Aprende a xingar. Gente, quem xinga emagrece. Fala que gente que não xinga engorda. Quem xinga emagrece. Porque, gente, às vezes aquele mandar para aquele lugar bem mandado é 10 anos de terapia. Daí você treina, Neiva. Imagina ele na Ele tua frente. fala que tem que falar, me manda para aquele lugar, põe para fora. E eu, Agora você entendeu por que você está engordando, né? mentalmente, Entendeu? é terrível, né? Aham. Começa a mandar ele para aquele lugar que você vai. Ele e todo mundo. E às vezes eu não preciso também verbalizar, é só internamente falando. "Nossa Senhora, você vai pra casa do cara." Mas eu acho legal falar, eu acho legal extravasar. Eu sou assim, eu sempre vou explodir. Porque eu sei que eu tenho que botar para fora. Então eu vou explodir, eu vou falar besteira, eu vou. O meu primeiro movimento é sempre agressivo, aí depois eu reflito e peço desculpa. Eu sei que às vezes machuca, né? Mas eu prefiro falar do que não falar. Eu sei o peso que é não falar. E hoje eu tento falar com um pouco menos agressividade, mas tem hora que não tem jeito, cara. Eu catei o Tomás no domingo, eu falei, meu, eu vou te arrebentar seus dentes. Eu nunca falei assim com ele. Eu acho que eu dei um empurrão nele assim com o pé. Eu falei, eu vou te arrebentar no meio. Mas foi importante ele sentir quem está no comando, porque a gente falando numa boa não presta atenção. Uma vez eu quebrei o celular deles todos, aí eles entenderam que eu não sou trouxa, estou precisando de novo dessa energia, sabe? Então, e é assim, Neiva, que a gente cria autoridade. A mulher boazinha não tem autoridade. Não, olha, eu vou falar de negócios. Eu tive programa de televisão e rádio 15 anos, né? E pensa num produto legal, as pessoas me paravam, o povo me pedia autógrafo, a gente tirava foto comigo na rua, era tão engraçado. Só que assim, aí o povo batia assim no meu braço, falava, nossa, eu adoro o seu programa, mas eu não posso patrocinar você, porque senão o fulano vai ficar com raiva de mim. A gente tinha 3 colunistas social em Franca,
que eram assim nojentos e super exclusivistas. E eles ficavam com raiva, eles falavam mal, e aí todo mundo tinha medo deles. Você tem que ser uma pessoa que impõe medo e respeito. Se as pessoas não tiverem medo e respeito de você, desculpa, você é uma pamonha. Você é uma pamonha. As pessoas têm que ter medo e respeito de você. Então, eu tenho esse arquétipo da super legal, a super boazinha, a super, super... Ah, não, a Kézia, ela vai perdoar. Eu Tem lembrei duas que você alunas que fala, queriam... Tem duas alunas que queriam voltar para o grupo. E por mim, elas podiam voltar. Mas sabe por que que eu não deixo elas voltarem? Porque senão eu perco o respeito. Por mim, de verdade, eu não tenho raiva, não tenho mágoa, mas eu preciso sustentar essa energia de autoridade, porque senão vai entrar todo mundo na minha aula achando que é o professor. você falando assim, eu Entende? lembrei de mim e dos meus filhos, que os meus filhos estavam querendo ir para os pancadão e eu ia com a espada de São Jorge atrás deles. Aí os amigos dele falavam que eles tinham mais medo de mim do que da rota, que se eles vissem a rota era capaz de eles ficar quietos, mas de mim eles Tem saíam medo, tudo cara. correndo. Então, por isso que às vezes assim, a gente tem que rodar a baiana, tem que ser louca, tem que ser histérica. De vez em quando eu dou uns escândalos assim, aí eu entro pro quarto e falo, nossa, parabéns, atriz da Globo. Não era a minha vontade, mas eu preciso fazer aquilo. Hoje é com Entendeu? consciência, então com consciência eu preciso ser chata em alguns momentos, brava. Mas é isso aí, né, Kézia? Uma mão a gente tem que agradar e com a outra mão a gente tem que bater, né? Não é estranho? Meu avô é nordestino, né? E ele falava assim para mim: homem é um beijinho e dois tapinhas. Ele me ensinou, Imagina três. e ele falava assim para mim: a mulher nunca pode gostar mais do homem, porque a gente é apaixonada, a gente é otária, né? É É, otário, fica bicha. ali, fica ali. Homem, homem gosta de mulher braba. Homem, o masculino se desenvolve com um leão atrás dele. Se você não for um leão atrás do seu marido, desculpa, ele vai embora. Tipo assim, ele vai. Mas ele largou de mim e arrumou uma psicopata louca. É, ele gosta de mulher brava. Ai, ai, Brava sei no que você... sentido assim, brava no sentido assim, não que faz da casa um inferno, né? É uma mulher mansa de coração, mas brava de atitude, que tem uma agressividade nas atitudes, que tem força. Porque às vezes o que que eu percebo hoje em dia? Ah, eu não quero brigar. Anota aí a diferença de conflito e confronto. Conflito me faz crescer. Confronto é ego. Então eu quero que você perceba se o meu marido está me chamando para um conflito ou para o confronto. Se o meu cliente está me chamando para um conflito ou para o confronto. É isso que eu quero que vocês percebam. Porque enquanto vocês estiver fugindo do conflito, vocês não crescem. Tá bom, Sidara? Beijo. A gente também está encerrando, que eu vou para Santos. Conflito e confronto. Vocês precisam passar por conflitos. Vocês precisam aguentar um nível de pressão. Vocês precisam dar conta de ouvir reclamação, de ouvir xingamento, de ouvir abuso, de ver o abuso. Porque para você não ver esse tipo de coisa, você fica invisível. Então, hoje, quando isso acontece comigo, graças a Deus acontece pouco, porque existe uma energia também de autoridade que protege. Esse povo, entidade zombeteira, não tem muito, não consegue sustentar no nosso campo, porque a gente está num campo de verdade, na medida do possível. Não que eu não erre, que às vezes eu não conto uma mentirinha, né? Existe a manipulação aí, mas é uma manipulação para o reino de nós. Entende isso? Mas o que que a gente tem que perceber? Se eu fico fugindo de do conflito, esse é o manto da invisibilidade. Mexe comigo para você ver, arranca os seus dentes e sem fazer esforço, cara. Vocês têm que ter essa energia dentro de vocês. Trabalhem. Quem é muito bocó, levanta a mão, pamonha. Minha mãe falava assim: você é muito pamonha mesmo. Minha prima me botava piolho na minha cabeça, gente, para zoar com a minha cara. Tem cabimento? E ela tinha uns piolhão, só que eu acho que ela ficava puta, né? Porque ela botava o piolho na minha cabeça. Eu chegava em casa coçando a minha mãe, que eu tinha mãe, acho que a raiva dela de mim é porque eu tinha mãe e tinha pai. E ela cresceu com a minha avó, né? O pai morreu, a mãe foi embora. Eu acho que ela tinha tanto ódio de mim, porque eu tinha uma família, que ela tentava me destruir, assim, né? Me zoava.
Mas aí o que que acontecia? O feitiço virava contra o feiticeiro, porque aí eu tinha mãe, eu chegava em casa coçando, gente, eu não ficava um dia com piolho na cabeça. Minha mãe era tão zelosa, tão cuidadosa nesse sentido assim, que o piolho na minha cabeça não durava meio período. E aí ela ficava com mais raiva ainda, porque ela via o cuidado da minha mãe por mim. Eu sempre fui cuidada. E a espiritualidade cuida de nós. Então não tenha medo de aparecer. Não tenha medo. Hoje tem o meu negócio, ele briga com as feministas. Hoje falar de constelação, eu desperto muitas vezes o ódio em outras mulheres. E eu olho para isso com respeito. E eu não tenho ódio das. Talvez eu ainda tenha um pouquinho de ódio das feministas, porque eu fui muito. 30% me vem. Porque eu sofri demais por ser feminista. Eu tenho uma raivinha de ter sido feminista há tanto tempo. Era muito pesada a minha vida, né? Mas hoje eu percebo assim que eu falo, ok, eu vou continuar falando do que eu acredito. E eu tenho que aprender a ser odiada. Porque o nosso trabalho, a cura, ela é sobre desconforto. Coloca aí. Se você trabalha com cura, a cura é para deixar o outro desconfortável e não confortável. Se você deixa o seu marido confortável o tempo inteiro, tá errado. Ele não está crescendo. Se você deixa os seus filhos confortável o tempo inteiro, se você está procurando conforto o tempo inteiro, você não está crescendo. Alguma pergunta sobre tudo que a gente conversou até aqui? Que eu preciso encerrar. O grupo está aberto. O Sirius arrotou. Vai transmutando energia aí, Sirius. Diferença de conflito e confronto. O exercício das habilidades e dos defeitos. O dinheiro tem que me ver. Liberdade e responsabilidade tem que andar junto. Prosperidade é igual assumir responsabilidades. Se eu tenho medo também de assumir responsabilidade com a vida do outro, olha o meu trabalho, gente. Olha quantas vocês são aqui e olha o meu trabalho de empoderar vocês. Empoderar pessoas é perigoso. O que fazer para tirar a gente do conforto? O curso. Eu não estou deixando você desconfortável aí? Melhor maneira da gente ficar desconfortável é ler um livro. Então, por exemplo, ok, eu era muito bagunçada. Eu li 3 livros de disciplina. E eu foquei na constelação. Tem ferramenta mais chata do que constelação familiar, no sentido de ordem, de regra? Se você fizer isso, vai acontecer aquilo, não é? Então, assim, a constelação, para mim, é uma ferramenta que eu insisti muito nela, porque ela me deixa muito desconfortável, né? Eu estava em Franca, e aí teve uma festa, foi aniversário da minha tia, e todo mundo ia manguaçar, foram para um bar, até postei uns videozinhos, e tipo assim, era a banda mais legal da cidade. Gente, eu já fiz 3 cursos de constelação, eu podia, tipo assim, ter faltado aquela aula, eu podia, eu podia ter me dado a permissão de ter quebrado tudo lá com a família, mas assim, eu escolhi o desconforto. Eu escolhi o desconforto, porque se eu escolho mais do mesmo, eu não estou quebrando o padrão. Então, escolhe o desconforto. Qual desconforto eu posso criar? É igual, por exemplo, na academia eu contratei uma personal. Puta que pariu! Que inferno, cara! Que inferno! É um inferno, você ter personal é um inferno. Agora, para piorar, arruma um nutricionista junto. Aí você vai ver, 2 pegando no seu pé. Um inferno. Não é legal. E ainda pagar caro, R$ 580 a personal por mês, né? Então, são escolhas que, como adulto, a gente precisa fazer, senão a gente não cresce. E detalhe, né, ô Bárbara, se a gente não cria desconforto, se a gente para de evoluir, vem o universo, é o anjo da dor, que enfia aquele garfo no seu rabo, que é a água bateu na bunda,
O que que me tirou da minha apatia? Eu Tomás ficar doente. Que eu tava assim, tá bom. Ó, quero encerrar com esse post aqui. Esse post me curou demais, porque eu tinha uma fala assim: eu já plantei um livro, eu já escrevi um livro, já plantei uma árvore, já tive um filho. Não tem mais nada que eu possa fazer aqui na Terra. E eu tava muito broxada. Aí eu li esse post aqui. Cadê o post, gente? Gente, mas me curou tão grande, mas foi um tapa na minha cara. Não, foi um soco na boca do meu estômago. Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro é fácil. Quero ver você educar o filho, aguar a planta e ter pessoas para ler o livro. Ai, que ódio desse post, gente. Que ódio. Eu achei que eu já estava assim, sabe flor de alecrim dourado? Eu achei que eu já tinha feito muita coisa. Plantar uma árvore é fácil, ter um filho é fácil. E, tipo, escrever um livro hoje é muito fácil. Agora eu quero ver você vender o livro, você educar o filho e você aguar a árvore. Está! Olha, mas me tirou assim de. Sabe aquele lugar que você fala, ai, arrogância, cara. Nós temos uma arrogância. Não, eu já fiz muito. Fez um cacete. Ai, porque eu já trabalhei. Trabalhou bosta. Tipo assim, sabe? Ai, eu tô cheio de palavrão hoje que eu tô numa energia agressiva, então eu preciso falar. Mas assim, a gente tem que entender isso. Para de achar que você fez muito. Você não fez mais que sua obrigação. E assim, você quer melhorar a sua performance, a gente precisa fazer um pouco mais, mas com um pouco mais de inteligência. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. E vou encerrar. Um beijo. A gente vai conversando no grupo. Vai mandando as fotos que eu quero conversando com vocês. Talvez não vai dar para eu ler a de todo mundo. É, as pessoas, eu vou criar. Eu não gosto muito desse negócio de competição, mas competição funciona. As pessoas que mais participarem da mentoria, que mais participar das lives, que mais comentar nos posts, eu vou prestar atenção em vocês esse mês, vocês vão ganhar uma sessão individual, tá? Eu vou sentir, ó, para você ver, a Lucinéia, ela veio trabalhar comigo. A Lu tá aí? Eu até abri lá um, um negócio lá para vocês mandarem currículo e tal, mas a Lucinéia, ela apareceu tanto nos grupos que eu senti vontade de contratar ela. Eu falei, esse lugar é dela. Então, o dinheiro precisa te ver. A gente precisa, então, é um treino para vocês aparecerem. Eu quero que vocês apareçam. Eu quero que vocês sejam a energia do elefante branco que vai incomodar, que vai fazer barulho. No final desse grupo, eu vou escolher alguém para fazer uma mentoria comigo, individual, combinado? Mas eu preciso que vocês, assim, entendam, eu quero que vocês virem a chave, aparecer é bom. Estar na vida é seguro. São coisas que vocês precisam virar a chave dentro de vocês. Aparecer é bom, o dinheiro precisa me ver, estar na vida é seguro. E eu tenho que crescer. Aparecer é crescer. E estudem, eu vou mandar depois esse texto para vocês do orgulho do proprietário. Olha, gente, emagreci 1 quilo essa semana. Gente, estou aqui na academia. Vai ser gostosa assim lá na Conchinchina, né? Gente, eu engordei 7, já perdi 1 e vamos aqui junto comigo. É desse jeito, gente. Eu quero que vocês comecem a aparecer. Gente, meu carro, eu amo meu carro. E tudo que é energia de inveja vai se transmutar em dinheiro na nossa conta. Eu quero que vocês façam exercício. Vou viajar. Já comecei a falar da minha viagem, já comecei a postar minha viagem. Vou postar minha viagem o dia inteiro. Uma amiga minha, um dia a gente foi para o Chile e ela falou assim: Nossa, era o Chile, era. Como é que ela falou? Ela quis me zoar, né? Que tipo assim, que eu tava postando tudo. Eu falei: Que bom, né? É isso, eu sou repórter. Era televisão ao vivo ali, 24 horas por dia. Né? Tem gente que vai achar ruim, mas a grande maioria adora ver a vida dos outros. Pelo menos a nossa vida é interessante. E detalhe, uma coisa que eu percebi, quando eu tenho pouco post, os posts para mim, os stories, é assim, nossa, como a minha vida tá sem graça. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, deixa eu ir num restaurante legal postar meu prato, deixa eu melhorar meu look aqui, ficar mais bonita, deixa eu ir fazer uma coisa gostosa, porque os meus posts estão tão sem graça, cara, tá faltando vida. Então, quer dizer, o que que eu vou convidar para quê? Eu vou convidar o quê para quem?
Isso, vai acompanhar tudo a nossa viagem da Chapada. E aí a gente vai se organizar. Esse ano eu tava bem bundona mesmo, bem mole, bem pamonha, mas ano que vem as coisas vão mudar. A gente vai criar os grupos para Chapada. Eu quero levar vocês, tá? É porque esse ano eu resolvi de última hora agora para lá e, enfim, dá para vocês irem também. Quem quiser ir para Chapada, dá. Eu vou ficar na casa de uma amiga, mas assim, dá para ir. Eu paguei R$ 300 na passagem de São Paulo para Brasília, gente. 300, é muito barato, porque como tem um voo toda hora de Brasília a São Paulo, então é um destino fácil. Quem quiser ir, a gente se encontra lá. Eu só não quero assumir responsabilidade de grupo, porque eu também estou indo para poder fazer as minhas curas, quero também ter um tempo só para mim, né? Enfim. Mas quem quiser ir, quem tiver com a autonomia aí de ir, a gente vai se encontrar. Vão ser 10 dias de festa e as festas são gratuitas na Chapada. Então você vai gastar com a viagem, hospedagem e alimentação, mas tudo que vai ter no evento é gratuito. Tá bom? Então, teve uma moça ano passado, ela me mandou mensagem, quero ir, quero ficar. Eu falei, eu não quero ficar com ninguém. Tipo assim, não é que eu não eu posso encontrar, mas eu não queria ficar carregando os outros para cima e para baixo. Eu acho pesado, né? E tô custando carregar eu. E aí eu queria ir, mas assim, ela ficou esperando eu falar, vem, fica comigo. Não, não vou falar isso. Quer vir, a gente se encontra lá. Agora vem, fica comigo, aí é outra coisa. Mas eu acho super legal. Tô indo sozinha, gente, né? Tem uma amiga lá, mas a primeira vez eu fui sozinha. Eu tenho mais amigos lá do que no Guarujá, em Riviera. Vocês acreditam? Chapada é muito legal. Chapada é um presente. Chapada é bom você ir sozinha para você conectar com as pessoas. O pessoal de lá é muito gostoso. Gente, tem que encerrar. Gratidão a todas vocês. Um beijão. Façam o exercício. Apareça. Coloca uma melancia na cabeça. Passa batom. Passa maquiagem. Arruma esse cabelo. Põe roupa para chamar atenção. Põe um decote, por favor. Eu quero que vocês apareçam. O Axis, o Dan Heer e o Gary Douglas, eles usam aquelas roupas que parece coisa de sofá para chamar atenção. Uma das principais mudanças que o Dan fez para poder criar dinheiro foi mudar o visual. E ele usa roupas que chamam atenção e que recebem julgamento. Para de ficar usando bege, olha eu de bege hoje, branco, preto e verde, aquele verde escuro. Coloca umas roupinhas mais bonitas. E mistura estampa. E põe uma melancia na cabeça. E põe um brinco que não combina com o colar. São exercícios que vocês vão começar a aparecer. Se vocês ficam ali tudo ainda enquadradinho, tem que curar. Tem que curar esse medo de chamar atenção. Combinado? Beijo. E põe foto nos stories. E posta. Faz um compromisso, pelo menos, sabe assim, quem não posta nada, pelo menos um post por dia. Mas o ideal são 3. Para você ter um ritmo normal hoje de rede social. Um ritmo normal de rede social, você tem que postar aí 3 posts no feed, se eu não me engano, acho que são 7 stories. Se eu não me engano, são de 5 a 7 stories, hein? O ritmo normal, hein, gente? Agora, se você não é normal, se você quer ser anormal, você posta mais. Tchau, gente. Beijo, 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 beijo.